a partir de agora. Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. Bem, no quadro Verdade em Foco de hoje, o tema é Natal. Um cristão pode ter um presépio em casa? Bem, nós já falamos, no último programa a respeito do Natal. Haja vista que o Natal é uma data em que se comemora o nascimento de Cristo. Mas uma questão sempre fica no ar, que é a questão do presépio. Quando o Senhor Jesus nasceu, Maria, que estava indo para Jerusalém junto com José para o censo que foi ordenado pelo rei Herodes na ocasião, eles queriam se hospedar numa hospedagem, como se fosse um hotel. Mas não havia, porque todos os espaços estavam tomados devido à migração que houve por causa do censo. Então, a única opção que Maria teve foi ir até um curral, um local simples onde se guardava as ovelhas, os animais, não é? Uma cocheira, até um local que ela pudesse dar à luz. E foi exatamente nesse local que ela deu à luz ao Senhor Jesus. Ela forrou, um coxo onde os animais comem a ração, comem o capim, cobriu aquilo direitinho, colocou capim, colocou mato, cobriu com um pano, e foi ali que ela colocou Jesus menino, o Jesus recém-nascido, ela colocou ali naquela manjedoura ou naquele coxo, que é o nome apropriado aqui para nós de manjedoura. Ali Jesus nasceu. E claro, por estar dentro de um curral, não é? Por estar dentro daquele local onde se guardavam os animais, havia ali, a vaca estava ali, o boi estava ali, as ovelhas estavam ali, havia os animais que estavam guardados naquele local onde Jesus nasceu, e também Maria e José. E não demorou muito que vieram os magos do Oriente, procurando pelo rei dos judeus, e encontraram o local onde o Senhor Jesus nasceu. E naquela ocasião, eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Trouxeram presentes para oferecer para Jesus. E com certeza o presente que eles deram ajudou na vida de Jesus. Por quê? Porque logo em seguida Maria teve que fugir para o Egito porque queriam matar Jesus. Então, os presentes que eles deram, não é? A oferta que eles deram ali naquele momento foi muito útil para a sobrevivência do Senhor Jesus no período em que ele esteve fora de Israel, até que o rei Herodes ele viesse a morrer. Mas a grande questão é que estava ali montado um cenário, não é? A gente pode visualizar esse cenário com cercas de madeira, com um telhado bem pobrezinho, com um coxozinho muito simples, Jesus deitado nesse coxo, José e Maria ali do lado, ela que tinha acabado de dar à luz a Jesus, os animais ali por perto. Então, essa é a imagem que temos daquilo que se chama de manjedoura, que é, na verdade, o que é uma manjedoura? Manjedoura é um curral, é um local onde se guarda os animais. Mas a pergunta é, nós que somos cristãos, nós podemos ter um presépio? Amiga e amiga, nós compreendemos, porque somos pessoas inteligentes, nós compreendemos que ter um presépio em casa, na verdade, está se ilustrando, não é? Está tendo assim uma representação de uma cena que ocorreu no nascimento do Senhor Jesus. Então, nós compreendemos bem a questão didática de se ter um presépio. Contudo, há um problema que nós precisamos analisar com muito cuidado na questão do presépio. E é aí que eu chamo a sua atenção. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, nos 10 mandamentos, ela faz aqui uma menção
que nós precisamos dar atenção. No livro de Êxodo, no capítulo 20, nós temos os 10 mandamentos. E o primeiro dos 10 mandamentos eu vou ler para você, tá bom? O primeiro dos 10 mandamentos está em Êxodo 20, versículo 3. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, observe que o primeiro mandamento de Deus é que nós não podemos ter outros deuses diante de nós, mas não somente não podemos ter outros deuses, nós não podemos fazer semelhança de nada e nem de ninguém que tenha no céu, na terra ou debaixo da terra para adorar ou para prestar culto ou para reverenciar. Então, quando nós falamos de um presépio, nós estamos falando da imagem de Jesus, da imagem de Maria, da imagem de José. Nós estamos falando da imagem de 3 pessoas cuja Bíblia Sagrada orienta que nós não devemos fazer imagem de escultura de ninguém que tenha no céu, na terra ou debaixo da terra. Então, a questão aí não é didática, a questão é espiritual. Ao termos um presépio em casa, estarmos ferindo o primeiro mandamento de Deus, que é não termos outros deuses. Há pessoas que dizem assim, mas no presépio tem os animaizinhos, tudo. Você se lembra que o primeiro pecado depois dos 10 mandamentos foi que o povo de Israel fizeram um bezerro de ouro e Moisés desceu do monte e quebrou aquele animal, porque naquele momento ele estava representando algo ou objeto de adoração, um ponto de fé. Então, tudo aquilo que é colocado diante de nós e que de alguma forma expresse fé, expresse confiança, isso deve ser eliminado do nosso meio. Por exemplo, não tem nenhum problema a pessoa ir no ferreiro, pedir para confeccionar lá 4 ferraduras e você colocar essas ferraduras no pé do cavalo, no pé do burro, não tem nenhum problema. Por quê? Porque é o local próprio para ele. Agora, quando você pega uma ferradura e coloca atrás da porta, então aí se tornou um problema. Porque agora se tornou um objeto de fé, se tornou um objeto de reverência, um objeto em que você está depositando algum tipo de confiança. Você está desviando os seus olhos de Deus e colocando os seus olhos numa ferradura. Então aí se tornou um objeto de culto. Isso deve ser eliminado da sua casa, eliminado da sua vida. Por exemplo, existe muitos animais que foram criados por Deus. E não tem nenhum problema você ir visitar um zoológico, por exemplo. Não é verdade? É muito gostoso você pegar a família fim de semana e ir até um zoológico. Lá você vai ver a girafa, você vai ver lá talvez um golfinho, se for um zoológico melhor, você vai ver o peru, você vai ver a zebra, não é? Você vai ver o elefante, não tem nenhum problema. Agora, há pessoas que pegam a imagem de um elefante e colocam esse elefante em casa. E normalmente esse elefante, ele fica viradinho de bumbum pro lado da porta. Não é assim? Coloca o elefantezinho virado para a porta. Aí dizem que é bom colocar o elefante de costas para a porta. Bom, nesse momento você transformou aquele elefante num objeto de culto. Você tem que eliminar esse elefante da sua casa. Você tem que tirar isso da sua casa. Por quê? Porque agora ele está representando não mais um animal. Ele está representando agora um objeto de culto. Você está depositando algum tipo de fé, de proteção e de confiança. Então isso agora tem que ser eliminado. Então, agora pense comigo. Se você colocar o menino Jesus em casa, se você colocar José e Maria ali, montar um presépio, sabe o que vai acontecer?
Há pessoas que vão olhar para aquilo ali e vão colocar a mãozinha assim e falar assim, ai meu Deus, que bonitinho. Ai meu Deus, que coisa tão santa. E não duvide que alguma pessoa da sua família vai colocar a mão assim na cabecinha da estátua, né, da imagem do menino Jesus e vai se benzer. Porque para elas é um objeto de culto. Talvez para você não. Talvez para você não passasse realmente de algo ilustrativo. Mas cuidado. Cuidado, porque você pode estar levando para sua casa um objeto que passa a ser símbolo de adoração. Jesus não é de pau e de pedra. Jesus não é de gesso, não é? José e Maria não eram de pau e de pedra. Eles eram pessoas como nós, de carne e osso. E a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A Bíblia manda nós adorarmos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em espírito e em verdade, mas nunca em imagem. Não podemos adorar nem a imagem de Jesus, não podemos adorar nada, nem ferradura, nem pé de coelho, nem trevo, não podemos ter em casa nada que nos direcione a algum tipo de proteção, a algum tipo de fé, não é? Algum tipo de reverência. Não podemos ter esse tipo de coisa na nossa vida, na nossa casa, nem no nosso local de trabalho. Por quê? Porque isso acaba afastando a presença de Deus, uma vez que isso consiste num pecado. Então, nós podemos comemorar o Natal? Podemos comemorar. Podemos ter uma árvore de Natal? Podemos ter uma árvore de Natal. Nós podemos colocar pisca-pisca? Sim, podemos colocar pisca-pisca. Podemos colocar um Papai Noel? Não. Não podemos ter um Papai Noel. Podemos ter um presépio? Não. Também não podemos ter um presépio. Não podemos. Por quê? Porque essas coisas são imagens de culto. Elas acabam, de alguma forma, desvirtuando o sentido do Natal, que é levar as pessoas a ter uma compreensão a respeito do nascimento de Jesus e do significado da vida dele, que foi conduzi-lo à morte para que ele fosse, na sua morte, o nosso Salvador. E com o seu sangue derramado, nós fôssemos redimidos de todos os nossos pecados. Quer comemorar o Natal? Pode comemorar, não tem nenhum problema. Quer fazer a festa, a ceia? Ótimo, reúna a família, os amigos, faça uma festa bonita, mas vamos falar de Jesus. Vamos falar do nosso Salvador. Vamos fazer dessa festa uma festa espiritual. E não apenas comes e bebes e decoração, mas algo espiritual. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo nascimento de Jesus, agradecer a Deus por ter se lembrado de nós, tão pecadores, por ter enviado Jesus para morrer por nós. Vamos agradecer a Deus, porque um dia Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele cresce tivesse a vida eterna e não perecesse no inferno. Que Ele é o nosso Salvador, o nosso grande libertador.